Bom, boa tarde a todos e a todas, espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui em mais um seminário do grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem um imenso prazer aqui de ter a nossa convidada, Raíssa Estrela. Para quem ainda não a conhece, a Raíssa, ela é graduada em Física pela Federal do Rio Grande do Norte, é isso, Raíssa? Isso. Uhum. Mestrado e doutorado na Universidade Mackenzie. E atualmente ela está fazendo um pós-doutoramento no Jet Propulsion Laboratory, no Caltech, nos Estados Unidos, da NASA. E a Raíssa vai falar para a gente sobre atmosferas de exoplanetas, né, que é um tema em alta, e principalmente agora usando aí o Hubble e o James Webb também, o mais novo grande instrumento que a gente tem aí à disponibilidade. Por favor, Raíssa, fique à vontade. Ok, muito obrigada, Otton, pela introdução. E exatamente como o Otton falou, eu vou falar sobre a atmosfera de exoplanetas e vou mostrar para vocês as principais descobertas que têm sido feitas nessa área com os telescópios espaciais Hubble, que já vem atuando nessa área há uma década, e agora com o James Webb Telescope. E antes de eu começar nessa ciência incrível e nessas descobertas, eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória, para quem gostaria de saber como é que eu cheguei até aqui. Então, minha trajetória começou no Brasil, eu sou do Nordeste, de João Pessoa, e foi em João Pessoa onde o meu interesse pela astronomia se despertou quando eu era ainda uma aluna de ensino médio. Mas, claro que aquele clique não vem assim de uma hora para outra, né? Assim, a gente tem sempre... não é uma escolha fácil, e eu gosto de muitas outras ciências, principalmente de ecologia, e eu fui para Natal para fazer ecologia, nem foi para fazer física. Então, eu saí de João Pessoa para Natal para fazer ecologia, porque eu gosto muito dessa área de entender nosso impacto, né, no meio ambiente, as mudanças climáticas, e até hoje eu trabalho com isso, na verdade, aqui também na NASA. E eu fui para Natal, comecei ecologia, fiz 2 anos e acabei mudando para o curso de Física dentro da UFRN, e eu comecei a trabalhar com iniciação científica nessa área de astrofísica. Na época, nós tínhamos o telescópio espacial Corot, que foi um dos pioneiros para a descoberta de exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, e eu comecei a trabalhar com Corot lá em Natal, e depois que eu terminei, me graduei em Física, eu fui para São Paulo, onde eu comecei a fazer o meu mestrado num programa de ciências geoespaciais, orientada pela professora Adriana Valho. Para quem não conhece, a Adriana, ela trabalha com exoplanetas, mas ela trabalha também com a atividade mais relacionada com a atividade estelar, os impactos da atividade estelar e como a gente... No meu caso, eu estudei os impactos da atividade estelar na habitabilidade de exoplanetas usando o telescópio espacial Kepler, que foi depois do Corot ver o Kepler também para descobrir planetas fora do sistema solar. E a Adriana é uma professora incrível, eu queria ser orientanda dela, e foi um dos motivos principais para eu ir estudar nesse programa de ciências geoespaciais com ela. E acabei fazendo doutorado também com a Adriana. E durante o meu doutorado, eu tive essa oportunidade de vir para cá, pelo sanduíche, que eu tinha a bolsa da FAPESP, de doutorado, e essa bolsa, ela tem essa possibilidade de você fazer um sanduíche por um ano, onde você quiser, né? E eu escolhi vir para cá porque eu queria estudar essa área de atmosfera de exoplanetas, e no Brasil é uma área que, principalmente quando eu comecei, era uma área que não tinha ninguém atuando, então eu tive que sair do país para né, me aprimorar mais nessa área. Então eu escolhi vir para cá, para Califórnia. Eu sabia que tinha um grupo aqui que trabalhava com isso, na verdade tem vários grupos que trabalham nessa área, mas eu acabei vindo para o Laboratório de Propulsão a Jato, que está localizado em Pasadena, e eles me receberam pelo ano do sanduíche, mas eu acabei sendo contratada para ficar mais um tempo. Então, depois que acabou o meu sanduíche aqui, eu fiquei contratada como um JPL Graduate Fellow, que é como se fosse uma bolsista de pós-doutorando pelo Laboratório de Propulsão a Jato, então eu fiquei mais um ano. E a pandemia veio, né, em 2020, e eu acabei defendendo meu doutorado online, e continuei por aqui fazendo pós-doutorado. Comecei meu pós-doutorado também online, porque estava tudo fechado, tanto aqui quanto no Brasil, tudo estava fechado. E é onde eu me encontro até hoje, eu estou no final do meu pós-doutorado, no momento, no Laboratório de Propulsão a Jato. Mas agora vamos para a ciência. E
toda essa ciência que vocês vão ver aqui hoje, de estudar a atmosfera de outros mundos, vem pela curiosidade de responder essa pergunta. Será que estamos sozinhos no nosso universo? E apesar de a gente ainda não ter uma resposta para essa pergunta, nós sabemos que a nossa estrela, o Sol, é apenas uma estrela dentro das milhares de estrelas que compõem a nossa Via Láctea. E que a nossa Via Láctea é apenas uma galáxia dentro das 100 mil galáxias que compõem o superaglomerado Laniakea. E o superaglomerado Laniakea, por sua vez, é apenas um dentro dos estimados 11 milhões de superaglomerados que compõem a estrutura cósmica do nosso universo. Então, como diria o Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício de espaço. E é pensando nessa vastidão de mundos que possivelmente estão ao nosso redor, que a NASA ela enviou missões espaciais para procurar por esses outros mundos, esses outros planetas que estão além do nosso sistema solar. E uma dessas missões foi a missão Kepler, foi uma das missões pioneiras, que foi lançada em 2009, e agora nós temos a missão TESS, que já está atuando, já está no espaço atuando, procurando e detectando já vários exoplanetas. E essas duas missões, elas ficam no espaço monitorando o brilho de várias estrelas que estão na nossa vizinhança galáctica. O Kepler ele olhou para uma constelação só, mas o TESS ele olha para todo o céu. Então ele vai conseguir, né, monitorar estrelas brilhantes que estão próximas de nós, e isso é ótimo porque aumenta a observabilidade desses exoplanetas futuros com o James Webb. Então, esses telescópios, eles ficam lá apontando para as estrelas, monitorando o brilho dessas estrelas e esperando pela passagem de um planeta na frente da sua estrela-mãe, do nosso ponto de vista aqui da Terra. E quando isso acontece, a gente vai ver uma queda no brilho dessa estrela, como vocês estão vendo aí nesse videozinho. Isso significa que o planeta, quando ele está passando na frente da sua estrela-mãe, ele está bloqueando uma parte da luz da estrela. Então, é por isso que a gente vê essa queda no brilho. E essa queda no brilho, ela te dá não só, mostra para a gente que a gente está detectando um exoplaneta, mas também ela te dá o tamanho desse planeta. Só um minutinho que eu tenho que botar lá meu computador para carregar. Ok. Então, como eu falei, ela não só detecta, essa técnica não só detecta planetas, mas também nos dá o tamanho, essa profundidade da queda nos dá o tamanho do planeta. Então, é bastante interessante que a gente consegue saber qual é o tamanho desses planetas que estão sendo detectados. Então, o Kepler detectou milhares desses exoplanetas fora do nosso sistema solar e vem passando esse legado agora para a missão TESS, que está lá no espaço atuando e detectando mais planetas. Então, juntos, essas duas missões, elas nos deram como resposta, sim, existem milhares de planetas lá fora. E o que é mais interessante é que o tipo de planeta mais popular que tem sido encontrado por essas missões são planetas que têm entre o tamanho da Terra e o tamanho de Netuno. E por causa desse tamanho tão diferente, né, que a gente não encontra no nosso sistema solar, nós chamamos esses planetas de superterra e subnetunos. E o que é legal é que planetas pequenos são comuns e são os planetas que têm mais possibilidades de a gente encontrar um planeta potencialmente habitável. Então, essa foi a lição número 1 do Kepler. A lição número 1 foi que existem milhares de planetas lá fora, os planetas mais comuns são os planetas pequenos. Lição número 2 do Kepler foi dizer para a gente que esses planetas pequenos, quando a gente olha a sua distribuição, nós notamos que existe um vale em torno de 1,75 raios terrestres que divide essa população de planetas pequenos em duas. Então, a população que está à esquerda do vale, a gente chama de superterras. Então, são planetas que vocês podem ver, tem um raio menor, mas são raios maiores que o da Terra. Então, está entre 1 e 1,75 raios terrestres. E esses planetas, a gente acredita que eles sejam rochosos, eles podem ter uma atmosfera, mas provavelmente uma atmosfera fina, ou eles não têm atmosfera. E os planetas do outro lado do vale, que tem raios maiores, ou seja, raios
entre 1,75 a 3,5 raios terrestres. Esses a gente chama de subnetunos. E os subnetunos, eles podem ser rochosos também. A gente não sabe ao certo ainda a composição desses planetas. Pode ser rochoso, mas pode ser que eles sejam também compostos de água ou gelo. Mas o que a gente sabe é que eles muito provavelmente têm uma atmosfera inflada, rica em hidrogênio e hélio. Então, essa é a diferença entre os subnetunos e os superterras. Então, agora a gente está indo além nesse campo de exoplanetas. Não apenas o Kepler e a TESS estão detectando exoplanetas, mas também agora nós estamos sendo capazes de caracterizar esses exoplanetas e entender a sua composição. E uma das melhores maneiras de entender a composição de exoplanetas é olhando a sua atmosfera, porque a gente ainda não tem tecnologia para olhar a superfície do planeta, mas a gente tem tecnologia para olhar a sua atmosfera. E olhando a atmosfera, já pode nos dizer bastante coisa sobre o planeta. Pode dizer se existe atividade geológica, porque a gente sabe que vulcanismo libera gases para a atmosfera, como metano e CO2. Também pode nos dizer sobre o clima do planeta. A gente sabe aqui na Terra que o aumento de gases de efeito estufa na nossa atmosfera tem levado a um aquecimento global. Então, a gente vê como a nossa atmosfera tem uma influência importante no nosso clima aqui na Terra. E, claro, todo mundo quer detectar as famosas bioassinaturas, que, se a gente olhasse para a nossa atmosfera da Terra, a gente veria a presença de oxigênio, de metano, de ozônio, que são gases que estão relacionados com a presença de vida no nosso planeta. E se a gente vê vapor de água na atmosfera, a gente também pode inferir a presença de um oceano nesse planeta. Então, se a gente olhasse para os planetas do nosso sistema solar, os planetas terrestres do nosso sistema solar, como Marte, Terra e Vênus, se a gente olha para a atmosfera desses planetas com uma espectroscopia, o que a gente veria em Marte é gás carbônico, predominantemente, apesar de que Marte tem uma atmosfera muito fininha, quase inexistente, mas essa atmosfera é composta principalmente de CO2. Se a gente olhasse para a nossa atmosfera, a gente veria também CO2, mas a gente veria duas outras muito importantes assinaturas, como o ozônio e a água. E a gente sabe que a ozônio e a água são fundamentais para a presença de vida aqui na Terra. O ozônio protege a gente dos raios UV, que são raios altamente nocivos e cancerígenos. E se a gente olhasse para a atmosfera de Vênus, a gente veria uma atmosfera também rica em gás carbônico, mas não veríamos água nem ozônio. Então, hoje, esse campo de exoplanetas, de atmosfera de exoplanetas, tem várias perguntas que a gente ainda está tentando responder. Uma delas é, será que esses exoplanetas rochosos têm atmosfera? Pode ser que sim, pode ser que não. E se eles têm essa atmosfera, do que é ela composta? E será que essa atmosfera que a gente está detectando, ou vai detectar com James Webb, com Hubble, ela é uma atmosfera originária da formação do planeta, ou ela já é uma atmosfera resultante de vários processos evolutivos, como a presença de atividade geológica, como vulcanismo, ou até mesmo presença de vida? Então, hoje a gente tem 2 telescópios espaciais que estão no espaço para ajudar a gente a responder essas respostas. Um é o Hubble, que já está há mais de uma década, se eu não estou enganada, e já vem fazendo descobertas bem interessantes, principalmente para planetas gigantes gasosos, porque esses são os mais fáceis de caracterizar a atmosfera. Mas o Hubble ele já começou a botar um pezinho ali na detecção de planetas menores, planetas rochosos. E o James Webb, que foi lançado no ano passado, ele já começou a mostrar suas primeiras observações, principalmente de planetas pequenos, planetas subnoturnos e os planetas rochosos. Mas como é que esses telescópios espaciais caracterizam a atmosfera de exoplanetas? Então, o método que a gente faz para detectar essas atmosferas é bem parecido, na real, com o método de detecção de exoplanetas. Então, a gente usa a mesma técnica, que é a técnica do trânsito planetário. Então, a gente espera pela passagem do planeta na frente da sua estrela-mãe, bloqueando a luz da estrela-mãe. Então, se o planeta ele tem uma atmosfera, durante essa passagem, a gente vai ver a luz da estrela interagindo com a atmosfera do planeta. Então, quando a gente tem um telescópio espacial com seu espectrógrafo, um instrumento no telescópio espacial,
o espectrógrafo ele vai receber essa luz da estrela-mãe e ele vai decompor a luz da estrela-mãe em diferentes comprimentos de onda. E cada comprimento de onda nos diz uma informação sobre com que a luz interagiu na atmosfera do planeta, porque as moléculas e átomos, elas interagem em comprimentos de onda bem específicos. Então, durante o trânsito planetário, quando tem uma tiração, quando tem uma absorção pela atmosfera, o que a gente vai notar é que quando tem essa absorção em um comprimento de onda bem específico, e a gente olha a profundidade do trânsito naquele comprimento de onda, a gente vai ver que tem diferença na profundidade do trânsito. E a razão disso é porque a atmosfera, quando ela absorve, ela vai ficar opaca. Então, a gente vai ver como se fosse o disco do planeta inflando, porque a atmosfera ficou opaca. Então, a gente vai ver que a profundidade do trânsito ela vai mudar de acordo com o que está absorvendo na atmosfera do planeta. Isso a gente pode observar até mesmo no nosso planeta. Se a gente olha a atmosfera do nosso planeta na cor real, a gente vai ver essa imagem, mas se a gente vai ver a nossa atmosfera em 9,6 micrômetros, que é a banda do ozônio, vocês vão ver como essa atmosfera fica opaca. Então, é o mesmo princípio para exoplanetas. Então, só um pouquinho aqui da física para vocês entenderem o que é essa espectroscopia que a gente faz para a atmosfera de exoplanetas. É basicamente, o que a gente vai medir é basicamente o tamanho do planeta, do núcleo rochoso, mais o fator da absorção devido à atmosfera, que é esse disco opaco que está absorvendo em um comprimento de onda bem específico. Então, isso aqui é a matemática da atmosfera, basicamente. E essa absorção da atmosfera, ela depende de um parâmetro bem importante. Ela depende da extensão da atmosfera. Então, se a gente tem uma atmosfera que é muito levinha, rica em hidrogênio, essa atmosfera ela vai ser mais inflada, então ela é mais estendida. Então, a gente tem muito mais volume para a luz da estrela passar por essa atmosfera e interagir com o que está lá presente. Agora, se a gente tem uma atmosfera que é muito pesada, essa atmosfera ela vai ser mais comprimida, então fica mais difícil para a luz da estrela passar por essa atmosfera e interagir com o que está lá presente. E se a gente tem uma atmosfera cheia, rica em nuvens, também vai ser problemático, porque a nuvem ela age como um escudo, bloqueando a luz da estrela de interagir com as moléculas e átomos que estão naquela atmosfera. Então, no final das contas, a gente não consegue amostrar nenhuma linha espectral das moléculas e átomos que estão ali naquela atmosfera. E nós temos exemplo desses tipos de atmosfera no nosso sistema solar. Se a gente quer ver uma atmosfera inflada, rica em hidrogênio e hélio, Júpiter é um ótimo exemplo. Então, Júpiter seria um planeta mais fácil de caracterizar, porque ele tem essa atmosfera rica em hidrogênio e hélio. Se a gente quer saber de uma atmosfera mais compacta, mais pesada, é o caso da Terra. Então, a Terra, a gente tem nitrogênio, CO2, todos esses compostos são mais complicados, porque eles têm um peso molecular maior. Então, a atmosfera da Terra é mais difícil de detectar. E Vênus, que é uma atmosfera espessa, mas rica em nuvens. Então, Vênus seria também problemático, porque como é cheio de nuvens, se a gente tivesse em outro sistema solar e quisesse observar a atmosfera de Vênus aqui no nosso sistema, seria também difícil, porque essas nuvens estariam bloqueando a passagem da luz da estrela. Então, o que nós observamos com esses telescópios espaciais, o Hubble e o James Webb, é o que a gente chama de espectro de transmissão, que é a variação da profundidade do planeta, do trânsito do planeta, em função do comprimento de onda. Então, essa profundidade, ela vai ter um aumento quando tem uma absorção por uma molécula em um comprimento de onda específico. Então, vamos dizer que a gente quer detectar água com Hubble. Então, se a gente quer detectar água com Hubble, a gente olha principalmente em 1,4 micrômetros, onde vocês estão vendo que tem um aumento da profundidade do trânsito, porque tem água absorvendo nesse comprimento de onda bem específico. Então, da mesma forma, a gente pode olhar para outros compostos e tentar ver se tem um aumento da profundidade de trânsito no comprimento de onda que estamos interessados, que a gente sabe que alguma molécula vai absorver. Então, vamos para as detecções.
Então, eu vou começar com o Hubble, e nós vamos começar dos planetas mais quentes para os com temperaturas mais amenas. Então, vamos começar pelos bem quentes, que são os mundos de lavas, que foram observados com o telescópio espacial Hubble. E um deles é o planeta 55 Cancri E. Esse é um planeta muito quente, vocês podem ver que tem uma temperatura de 2.300 Kelvin. Ele tem um tamanho que é quase 2 vezes o raio da Terra. Esse planeta ele foi observado com Hubble já faz tempo, já foi em 2016 que teve a primeira detecção, e essa detecção, que é uma detecção tentativa, mostra que essa atmosfera é uma atmosfera muito leve, basicamente composta por hidrogênio, mas com alguma assinatura, uma assinatura de HCN, como vocês estão vendo aqui, um aumento, né, em torno de entre 1,5 e 1,6 micrômetros, que é devido ao HCN. Então, esse é um planeta interessante, porque é um planeta muito quente, mas com atmosfera, um planeta que é tão quente que a rocha ela vai basicamente derreter, então um planeta coberto por lava, mas com essa atmosfera tão diferente da nossa, uma atmosfera rica em hidrogênio com HCN. Um outro planeta que foi observado, que também é quente, mas esse tem um raio menor, é o GJ 1132b. Esse é um planeta que tem em torno de quase um tamanho da Terra, mas tem uma temperatura um pouco menor do que o 55 Cancri E, ele tem 529 Kelvin. E esse planeta, vocês estão vendo aqui, é uma atmosfera também, que é composta basicamente por hidrogênio. Vocês veem a assinatura de aerossóis, um pouco de metano, mas, de novo, o HCN, que a gente viu também no 55 Cancri E. E esse planeta está sendo reobservado agora com James Webb também. Mas o que é interessante desses dois planetas é que ambos são planetas rochosos, ambos são quentes, ambos recebem uma radiação muito grande. Então, o 55 Cancri E recebe quase 3.000 vezes a irradiação que a Terra recebe do Sol, e o GJ 1132b ele recebe em torno de 19 vezes a radiação que a Terra recebe do Sol. Então, eles são altamente irradiados pela estrela. Isso é principalmente pelo fato que eles orbitam a estrela muito pertinho da sua estrela-mãe. Vocês estão vendo aqui que um ano em 55 Cancri E é menos de um dia, e o ano em GJ 1132b é um dia e meio. Então, são planetas que estão muito pertinho da sua estrela-mãe, recebem alta irradiação, e a gente não imaginaria que esses planetas teriam atmosferas, porque, como eles estão tão perto, eles recebem tanta irradiação, principalmente radiação nociva, como um raio-x, XUV. Então, a gente imaginaria que essa atmosfera ela deveria ter sido erodida pela radiação e radiação da estrela. Mas o que as observações mostram é que esses planetas ainda têm atmosfera. Mas é possível que a atmosfera, mesmo erodida, ela pode ser reformada a partir de processos geológicos como o vulcanismo, principalmente porque, como esses planetas são muito quentes e eles têm magma, é possível que eles tenham uma atividade vulcânica intensa. Então, deve ter alguma liberação de gases que pode estar restabelecendo a atmosfera desses planetas. Agora vamos para os planetas com a temperatura um pouco mais frias, né? A gente estava com planetas muito quentes. Então, vamos falar dos planetas na zona de habitabilidade. Planetas na zona de habitabilidade, eles vão ter uma temperatura que é ideal para ter água no estado líquido. No caso da Terra, nós estamos na zona habitável do nosso Sol, o que significa que a gente está a uma unidade astronômica e a gente tem uma temperatura ideal para ter água em estado líquido. Se a gente fosse para planetas que estão orbitando estrelas maiores do que o Sol, então, se fosse uma estrela 2 vezes a massa solar, essa zona habitável ela teria que ir para mais longe da estrela-mãe. E o motivo disso é porque, senão, se eles estivessem na mesma distância que a gente está do Sol, eles não teriam a temperatura ideal para ter água em estado líquido, seria muito quente. Então, a zona habitável ela tem que ir um pouco mais para se afastar um pouco mais da estrela. E se for o caso contrário, se a gente está falando de estrelas que são menores do que o nosso Sol, estrelas mais frias, como é o caso das anãs vermelhas, que tem em torno de meia massa solar, nesse caso, a zona habitável ela tem que ir para perto da estrela-mãe, porque essa estrela é muito fria. Então, para ter a temperatura ideal, para ter água em estado líquido, o planeta ele tem que estar bem mais perto da sua estrela-mãe. E essas estrelas anãs vermelhas, elas são as estrelas mais comuns na nossa galáxia. Então, tem muito interesse em estudar planetas que estão ao redor dessas estrelas anãs vermelhas. Então, como eu falei, elas são as mais comuns na nossa galáxia. Se a gente vê a distribuição
de tipos espectrais das estrelas, do número de estrelas que existem, de acordo com o tipo espectral, a gente vai ver que as anãs M elas se destacam. E o segundo motivo, que é muito importante, é porque é muito mais fácil observar o trânsito planetário, a passagem do planeta na frente da estrela-mãe, se esse planeta está orbitando uma estrela anã M em comparação com a estrela do tipo Sol. Então, esse gráfico, esse plot que vocês estão vendo aqui, ele mostra justamente essa comparação. Se a gente tivesse um planeta, vamos dizer que é um planeta, se fosse um planeta igual ao nosso, né, orbitando uma estrela do tipo Sol, o que vocês veriam, a profundidade do trânsito seria muito rasinha. Então, facilmente, esse trânsito, essa profundidade do trânsito, ficaria confundida com o ruído da observação. Mas se a gente tem um planeta pequeno orbitando uma estrela anã M, a razão entre a área dos discos do planeta e da estrela vai te dar uma profundidade do trânsito que é muito maior. Então, é muito mais fácil observar planetas que estão observando, planetas pequenos que estão orbitando estrelas anãs M. Então, basicamente, todos esses planetas que estão pequenos, que estão sendo observados tanto com Hubble como com James Webb, são planetas que estão orbitando estrelas anãs M. E a gente vai falar de alguns deles agora. Então, temos o K2-18b, que teve, inclusive, uma descoberta super interessante recentemente com James Webb, que eu vou mostrar para vocês. Mas tem vários outros também que estão na zona habitável de estrelas anãs M, as estrelas mais frias, como o sistema TRAPPIST-1, que é um sistema bem popular, talvez vocês já escutaram falar nesse sistema. E tem outro planeta, o LHS 1140b, também vai ser reobservado com James Webb em breve. Então, vou começar por ordem de tamanho. Então, vamos falar primeiro do K2-18b, que é um planeta subnetuno. Então, ele é um planeta que é 2,3 vezes o tamanho da Terra, então bem maior do que a Terra. E esse planeta ele foi observado com Hubble. E o que o Hubble mostrou para a gente é que existe um aumento da profundidade do trânsito em torno de 1,4 micrômetros. Vocês estão vendo aqui esse aumento, que faz esse bumpzinho aqui. Então, esse aumento, ele, como é 1,4, a gente sabe que a água ela absorve justamente 1,4 micrômetros. Então, é por isso que a gente fala que existe água absorvendo em 1,4 na atmosfera desse planeta. Então, esse planeta é um planeta que não tem uma atmosfera igual à nossa, é uma atmosfera que é basicamente hidrogênio e hélio, por isso que é fácil de ser observada, mas que tem vapor de água nessa atmosfera. Isso foi o que o Hubble disse para a gente. Agora vamos para outro planeta um pouco menor. Esse é o LHS 1140b. Ele tem em torno de 1,6 raios da Terra. Então, uma super Terra. E essa super Terra foi observada com Hubble e a gente vê novamente um aumento da profundidade do trânsito em torno de 1,4 micrômetros, que está relacionado com a absorção de água. Então, o que foi inferido para esse planeta é que deve ser uma atmosfera, novamente, rica em hidrogênio e hélio, com vapor de água. Então, esses dois planetas, K2-18b e LHS 1140b, são planetas que estão na zona habitável da estrela anã M. Eles têm uma atmosfera rica em hidrogênio com vapor de água. Isso foi o que o Hubble falou para a gente. E agora, planetas cada vez menores. Os planetas TRAPPIST-1. Esses são 7 planetas rochosos, por isso que são tão populares, porque são 7 planetas com tamanho bem parecido com o tamanho da Terra. Vocês podem ver aqui o tamanho deles. E 3 deles estão na zona habitável da sua estrela-mãe. E esses planetas foram observados com Hubble, mas não se conseguiu inferir nada sobre a atmosfera desses planetas. Não teve nenhuma detecção de algum composto atmosférico, nenhuma absorção por molecular. Então, as observações, vocês estão vendo aqui em preto, cada pontinho preto é uma observação do Hubble em um comprimento de onda diferente. E essas curvas que vocês estão vendo no gráfico são modelos de composições atmosféricas diferentes. Então vocês estão vendo composição rica em hidrogênio, rica em água, rica em nitrogênio. E nenhum desses modelos atmosféricos consegue se ajustar aos dados observados que vocês estão vendo em preto. Então, é por isso que não se teve nenhuma conclusão e nenhuma detecção sobre a atmosfera desses planetas com o Hubble. Mas agora a gente vai falar sobre o James Webb. O Hubble é um telescópio espacial que tem 2,4 metros, enquanto o James Webb ele tem 6,5 metros. Então, ele é maior do que o Hubble e ele complementa o Hubble no quesito de
comprimento de onda. O Hubble ele vai do UV, do ultravioleta, até o comecinho do infravermelho, enquanto o James Webb ele começa no infravermelho próximo e ele vai até 28 micrômetros, dependendo do instrumento que você usa do James Webb. E o James Webb ele já vem revelando detecções incríveis de atmosfera de exoplanetas. E uma dessas detecções é desse planeta gigante gasoso, o WASP-39b. E essa detecção é incrível, porque vocês conseguem ver aqui os detalhes, os mínimos detalhes da atmosfera desse planeta. Então, cada cor que vocês estão vendo nessa figura representa um composto molecular diferente na atmosfera desse planeta. Então, o James Webb está mostrando para a gente como ele consegue mais detalhes sobre a caracterização da atmosfera desses planetas do que o Hubble fez, né, nessas últimas décadas. Nessa última década. Então, cada um desses, vocês estão vendo aqui o sódio, tem água, tem monóxido de carbono, CO2, dióxido sulfúrico. Então, a gente vê uma diversidade de compostos que está na atmosfera desse gigante gasoso, o WASP-39b. Então, é bem impressionante o poder do James Webb para a caracterização dos planetas gigantes gasosos. Agora, vamos voltar para aquele planeta, o K2-18b, que é um subnetuno que foi observado com o Hubble. Ele está na zona habitável da estrela-mãe, da estrela Naem, e ele foi detectado água com o Hubble. Eu mostrei para vocês que tinha água em torno de 1,4 micrômetros nessa detecção do Hubble. E agora o James Webb reobservou esse planeta, K2-18b, só que numa extensão de comprimento de onda muito maior do que o Hubble estava só entre 1 até 1,6 micrômetros, e aqui vocês veem o James Webb que vai de 1 até 5 micrômetros, então vai muito além na extensão de comprimento de onda. E o James Webb mostrou para a gente que o que a gente achava que era água com o Hubble, na verdade é metano, porque o metano ele também tem uma absorção ali em torno de 1,4 micrômetros. Então, a gente, na verdade, vê como é o poder do James Webb de mostrar para a gente, ei, vocês achavam que aquilo ali é água? Não, não é metano. Então, essa atmosfera do K2-18b, desse planeta subnetuno, da zona habitável, na verdade, é rica em metano e dióxido de carbono, e tem outros compostos que também foram detectados, mas não se tem uma conclusão. Mas o metano e o dióxido de carbono, sim, com certeza estão presentes na atmosfera desse planeta. Mas e os planetas menores, né? A gente falou do subnetuno agora, mas e os planetas rochosos menores, que têm um tamanho mais parecido com o tamanho da Terra? Então, o que a gente gostaria de ver com o James Webb? Se o James Webb fosse tirar um espectro de transmissão de um planeta exatamente igual ao da Terra, com a mesma atmosfera que a Terra, o que a gente gostaria de ver é justamente isso aqui que vocês estão vendo nesse gráfico. A gente gostaria de ver a presença de ozônio, de dióxido de carbono, de água, de metano, todos esses compostos que a gente vê na nossa atmosfera. Mas o que é que o James Webb tem visto até então? Então, um dos planetas que foi observado com tamanho igual ao da Terra, com James Webb, foi o LHS 475b, e não se teve nenhuma detecção conclusiva com o James Webb para esse planeta. O que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, o espectro de transmissão desse planeta, é que eles tentaram ajustar vários modelos atmosféricos nos dados observacionais, mas não conseguiu ter uma detecção, não conseguiu nenhum ajuste que fosse conclusivo. Então, essa atmosfera, essa detecção, na verdade não detecção, né? Não tem uma detecção. Então, esse planeta é consistente com vários cenários. Ele talvez tenha uma atmosfera igual a de Vênus, que é rica em nuvem, e por causa disso é difícil detectar essa atmosfera, porque a nuvem ela fica bloqueando ali na atmosfera do planeta e não deixa que a luz da estrela interaja com os compostos na atmosfera do planeta. Ou esse planeta tem uma atmosfera tão fininha como a de Marte, que é difícil detectar, que é tão fininha que a gente não consegue ver. Ou esse planeta não tem nenhuma atmosfera. Então, a gente não tem ainda nenhuma conclusão sobre esse planeta, se ele tem atmosfera ou não. Outros planetas que foram observados foram os planetas TRAPPIST, o TRAPPIST-1b e C. Então, o TRAPPIST, só para relembrar para vocês, tem 7 planetas rochosos, 3 na zona habitável, mas só o B e o C tiveram observações publicadas até então com James Webb. E o planeta B
tanto B quanto C, na verdade, eles foram observados com uma outra técnica que a gente utiliza para caracterizar a atmosfera de exoplanetas. A gente falou principalmente da técnica do trânsito, que é quando o planeta está passando na frente da estrela e a luz da estrela-mãe interage com os compostos na atmosfera do planeta. Mas tem o eclipse, que é quando o planeta passa por trás da estrela-mãe. E quando isso acontece, a gente consegue determinar a radiação térmica do planeta. Então, essa técnica foi utilizada para o planeta B, TRAPPIST-1b, e foram observados 5 eclipses, e conseguiu-se inferir a temperatura da atmosfera desse planeta, que está em torno de 500 Kelvin, mas esperava-se que, se esse planeta tivesse uma atmosfera, a temperatura deveria ser mais amena, em torno de 400 Kelvin. Então, isso indica que esse planeta, por esse planeta ser tão quente, isso indica que esse planeta provavelmente não tem atmosfera. Ele deve ser só um bloco rochoso lá flutuando no espaço. E o outro planeta é o TRAPPIST-1c. Esse planeta recebe a mesma radiação que Vênus recebe do Sol, é como se ele estivesse na posição, quase como se fosse a mesma posição que Vênus está com relação ao Sol, mas no seu sistema, que é o sistema TRAPPIST-1. E esse planeta também tem o mesmo tamanho que Vênus. Então, esperava-se que talvez esse planeta tivesse uma atmosfera parecida com a atmosfera de Vênus, que a gente sabe que é uma atmosfera rica em gás carbônico. Então, esse planeta foi observado com a técnica do eclipse, foram observados 4 eclipses, e procurou-se justamente por alguma assinatura de CO2, de absorção de CO2, do gás carbônico, que achava que ele fosse um Vênus 2.0. Mas o que foi observado, que vocês estão vendo aqui, esse pontinho, que é em torno de 15 micrômetros, é o pontinho que esperava-se ter a absorção de CO2 em 15 micrômetros. Mas o que foi notado é que não conseguiu ver a absorção desse CO2 em 15 micrômetros. Essa absorção quando eles botaram vários modelos atmosféricos, ela condiz com talvez uma atmosfera fina de CO2, mas também condiz com o planeta não tendo nenhuma atmosfera. Então, ela tá em concordância com o planeta ter uma atmosfera fina de CO2 ou o planeta não ter nenhuma atmosfera. Mas ela não está em concordância com o planeta ter uma atmosfera rica em CO2, como é o caso de Vênus, que é a linha amarela que vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Então, se fosse igual a Vênus, esse pontinho vermelho tinha que estar em cima da linha amarela, mas não é o caso. Então, esse planeta não é igual a Vênus e ele provavelmente ou não tem atmosfera ou tem uma atmosfera muito fina, a gente não sabe. E um dos motivos que esses 2 planetas, TRAPPIST-1, podem não ter nenhuma atmosfera é porque esses planetas do sistema TRAPPIST-1, eles estão muito pertinho da sua estrela-mãe, que é uma estrela anã M. E por estar tão perto, eles vão receber muito mais irradiação de raios nocivos, como raios X, comparado com a gente aqui na Terra, aqui está uma unidade astronômica do Sol. Então, eles podem receber até 400 vezes mais irradiação X do que a Terra recebe do Sol. E isso tem uma grande consequência, que é a possível erosão da atmosfera desses planetas. Então, a minha estudante, a Shini Modi, ela olhou exatamente esse fator, que é o fator do planeta ter a atmosfera erodida pela sua estrela-mãe, pelo raio-X e UV da sua estrela-mãe, planetas que estão na zona habitável de estrelas anãs M. Então, a Shini, ela pegou uma amostra de planetas que estão na zona habitável de anãs M e ela calculou quanto que esses planetas perderiam um envelope atmosférico durante os seus 5 bilhões de anos, né, de vida. E o que ela achou é que os sistemas TRAPPIST-1, todos os planetas do TRAPPIST-1, perderiam 100% da sua atmosfera. Então, isso está meio que condizente com as observações que a gente não está conseguindo detectar a atmosfera nesses planetas TRAPPIST-1b e c. Então, a modelagem mostra para a gente que é, sim, possível que esses planetas tenham perdido toda a sua atmosfera. E quais são as perspectivas observacionais para o futuro? Então, para o futuro, é continuar observando esses planetas pequenos que estão orbitando estrelas anãs M, porque é muito mais fácil ver a profundidade do trânsito desses planetas do que planetas pequenos orbitando uma estrela tipo Sol. Então, a gente vai continuar olhando para esses sistemas que não são iguais ao nosso sistema solar.
E um dos motivos também é porque quando a gente olha o espectro de transmissão desses planetas que estão orbitando estrelas anãs M, então vocês estão vendo aqui várias estrelas anãs M nesse gráfico, e o Sol, como comparação, que é a linha mais escura. Então, se vocês comparam o Sol, na verdade, o Sol, se fosse uma estrela igual à Terra, ou se fosse um planeta igual ao da Terra, né, uma Terra 2.0, observado com o James Webb, orbitando o Sol ou orbitando a estrela M, vocês estão vendo que as assinaturas espectrais da nossa atmosfera seria muito mais fácil de ser detectada se fosse orbitando uma estrela anã M do que orbitando o Sol, que é essa linha escura aqui que a gente quase nem consegue ver. Então, é o que tem o menor sinal ruído. Então, a detecção ela depende de que tipo de estrela esses planetas pequenos estão orbitando. Então, é mais fácil a detecção para os planetas que estão orbitando estrelas anãs M. Também vai depender da distância da estrela, porque as estrelas mais brilhantes vai ser mais fácil de observar. E também depende da composição da atmosfera. Então, como eu falei para vocês, se essa atmosfera ela vai ter compostos mais leves, então, no caso, o metano, que é mais leve do que o ozônio, então, é mais fácil detectar o metano, você precisa de menos número de trânsitos para detectar o metano, que é essa linha azul, do que você precisa para detectar o ozônio, por exemplo, que é a linha azul claro, que está lá em cima. Então, para o metano, você precisa bem menos do que esse ozônio aqui, que você vai precisar em torno de 100 pode até mesmo 1000 trânsitos planetários para poder ter uma detecção de ozônio. Então, quase impossível. E se a gente quisesse detectar um planeta com atmosfera exatamente análoga à da Terra, a gente, mesmo com o James Webb, qualquer instrumento do James Webb, a gente precisaria pelo menos 100 trânsitos planetários. Então, é bastante observação. Essas observações que a gente tem feito até então, as primeiras observações com James Webb, é em torno de tem sido entre 1 até no máximo 4 trânsitos planetários que a gente tem. Então, a gente não está nem um pouco perto de ter 100 trânsitos planetários para detectar uma atmosfera igual à da Terra. Mas o futuro também vai ter outras gerações de telescópios espaciais com outras técnicas para caracterizar exoplanetas. E um desse futuro observatório é o Habitable Worlds. Não sei se vocês já escutaram falar, mas o Habitable Worlds ele deve vir em torno de 2040. Não sei exatamente quando é que vai ser lançado, mas vai ser em torno disso. E ele vai usar uma técnica diferente. Ele vai usar a técnica de imageamento direto, onde você vai ver a luz refletida pelo exoplaneta. Então, basicamente, usa-se um coronógrafo que bloqueia a luz da estrela-mãe, como vocês estão vendo nesse videozinho. Então, tem um coronógrafo bloqueando a luz da estrela-mãe, e por causa disso, a gente consegue ver a luz refletida pelos planetinhas. Então, essa é a técnica que vai ser usada pelo Habitable Worlds, e o objetivo principal do Habitable Worlds é tentar achar bioassinaturas nessa técnica de olhando o espectro de reflexão. E se a gente olha o espectro de reflexão do nosso planeta Terra, a gente conseguiria ver sinais de vários compostos, e principalmente compostos que estão na superfície do planeta, como água, vegetação, do solo. Então, tem várias características que a gente pode analisar no espectro de reflexão de um planeta. Eu vou pular essa parte e eu gostaria de terminar a minha apresentação voltando para essa pergunta, que é: estamos sozinhos no universo? Que é a pergunta que é o ponto de partida por querermos procurar por outros planetas e caracterizar a atmosfera desses outros planetas, que é o objetivo, né, final, é tentar achar bioassinaturas. Então, essa foi a pergunta inicial, a pergunta do ponto de partida, e eu gostaria de terminar com ela. E a gente sabe que não temos uma resposta ainda para essa pergunta. E o único lugar que a gente sabe que existe vida é esse que vocês estão vendo na imagem, esse pontinho branco que foi chamado por Carl Sagan o pálido ponto azul. E o pálido ponto azul é a nossa Terra vista pela sonda Voyager 2 antes dessa sonda sair do nosso sistema solar. Mas nós que estamos habitando esse planeta Terra, nós sabemos que o pálido ponto azul, como foi chamado pelo Carl Sagan, ele não é assim tão pálido. Esse planeta Terra, ele é uma composição colorida de biodiversidade. E para nós que estamos no planeta com a maior biodiversidade do mundo, que é o Brasil, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe que
existe uma biodiversidade incrível, com vários biomas dentro do nosso próprio... Só dentro do nosso país tem vários biomas, temos a Amazônia, o Cerrado, temos esses incríveis corais no Nordeste, e temos uma diversidade de povos. Mas, infelizmente, a gente ainda não entendeu esse recado, que é essa diversidade que existe só no nosso planeta Terra. A gente está desmatando a Amazônia, levando as queimadas no Cerrado, esbraqueamento dos corais e invadindo as terras dos povos originários. E essa devastação, ela tem uma consequência. E essa consequência a gente está vendo na nossa atmosfera do nosso planeta Terra, que é uma atmosfera que não foi constante ao longo do tempo. A nossa atmosfera, ela mudou, assim como a atmosfera de outros planetas mudam também. E a nossa atmosfera, antes dela ter essa grande, ela ser um abrigo para essa biosfera, essa biodiversidade que a gente vê no nosso planeta, ela começou com uma atmosfera basicamente sem nenhum sinal de vida, uma atmosfera que não tinha nem oxigênio, era basicamente hidrogênio e metano. E foi só 2,5 bilhões de anos atrás que a gente teve a oxigenação da nossa atmosfera, muito provavelmente devido às cianobactérias no oceano, que estavam realizando fotossíntese e levaram ao aumento de oxigênio na nossa atmosfera, que permitiu que a vida se desenvolvesse consumindo esse oxigênio e levando essa biodiversidade que nós vemos hoje. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, a gente está alterando novamente a nossa biosfera. A gente está aumentando o número de gases CO2 e destruindo a camada de ozônio, que é fundamental para proteger a gente de raios nocivos UV, que são raios altamente cancerígenos. Então, a nossa atmosfera ela é muito sensível a essas mudanças. E essas mudanças, como o aumento do nível CO2 na atmosfera da Terra, que tem sido dramático, só nos últimos, nessas últimas décadas, o nível do CO2 tem sido altamente dramático comparado com como foi constante ao longo dos milênios. Essa alteração ela está levando à perda do que a gente tem de único até então no nosso universo, que é a nossa biodiversidade. Então, eu gostaria de finalizar essa palestra com essa importante mensagem de que a gente tem que preservar a biodiversidade do nosso planeta e cuidar também da nossa atmosfera, nunca esquecer dela. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Excelente apresentação. É um tema realmente de muito interesse, né? Bom, estamos abertos a perguntas, comentários. Fique à vontade. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem no chat aqui a excelente apresentação da Silvia, muito joia, parabéns do Gil. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal, nenhuma pergunta? Não precisa ter vergonha de fazer alguma pergunta. Uma pergunta genérica. Oi, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas ela é muito simples. Você falou que, no máximo, nós observamos 4 trânsitos, né? E precisa mais ou menos de 100. Então, para conseguir observar uma atmosfera semelhante à da Terra. Isso. Seria possível ter algum planeta que, tirando, né, ou excluindo a parte teórica, da não possibilidade de existir atmosfera, se concentrássemos nele, seria possível detectar? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Eu acho que eu não entendi bem. Você pode... Vamos supor que consigamos escolher uns 10 planetas, tá? Uhum. Que, tirando, né, excluindo, ou melhor, que seja possível ter uma atmosfera semelhante à da Terra, seria possível obter 100 trânsitos? Concentrar nesse objeto e obter a quantidade de trânsitos necessários para verificar se a atmosfera é semelhante à da Terra? Você fala olhar esses planetas com outra técnica ou com Não, com a mesma técnica, mas intensificar a observação em determinados planetas que seja possível obter uma atmosfera semelhante à Terra. Entendi. Basicamente,
assim, com o telescópio espacial é mais complicado, porque o telescópio espacial são muito caras as observações. Então, cada observação dessa que faz para um trânsito de um telescópio espacial é tipo... Eu nem sei te dizer, mas é muito, muito caro. Pode chegar até milhões, sabe? É muito caro. Então, é por isso que é muito mais difícil com o telescópio espacial observar, chegar, mesmo uma nem quantidade 20 trânsitos, já ser, com o Hubble, por exemplo, todos os planetas pequenos que foram observados com o Hubble, no máximo que a gente teve de trânsito foi 16, no máximo. Uhum. Então, com James Webb, eu diria que vai ser em torno da mesma coisa. Mas o diferencial vai ser os telescópios que estão na Terra. E vai ter a próxima geração de telescópios, né, que são chamados os ELTs, o Extreme Large Telescopes, que estão sendo construídos já no deserto do Atacama. Então, um deles é o do ESO, o ELT, mas vai ter também o do GMT, que também já está sendo construído. E esses telescópios, eles têm um espelho de 40, acho que o ELT tem 40 diâmetros e o GMT acho que é 23. Então, eles vão ser bem revolucionários, porque observar daqui do nosso planeta é bem mais barato do que observar do espaço. Então, a gente vai conseguir ver muito mais trânsitos com esses telescópios terrestres do que a gente consegue com os telescópios espaciais. Então, tem uma grande promessa de que a gente vai conseguir observar, caracterizar mais esses planetas pequenos, né, planetas ou até mesmo mais parecidos com a Terra, com os telescópios terrestres. E também pelo fator de que eles têm um diâmetro muito maior do que o James Webb. O James Webb ele tem 6,3 metros, enquanto o GMT vai ter 23 e o LT vai ter 40. Então, são os telescópios que vão ter um poder de resolução muito maior do que o James Webb, e são muito mais baratos e mais acessíveis, porque eles estão na Terra, não no espaço. No espaço tudo é mais caro. Mas tem um problema, que é a nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera vai ser um fator problemático, porque a gente tem que corrigir, né, essas observações para tirar o efeito da nossa atmosfera. Então, isso ainda ainda não se tem, mesmo para as observações hoje em dia, com os telescópios que a gente tem hoje em dia terrestre, ainda não se tem, assim, o melhor método para corrigir a atmosfera da Terra. Então, acho que isso vai ser aprimorado aqui nos próximos anos, devido a essa chegada dos ELTs. Ok, certinho. Muito obrigada. Sim. Ok, Silvia, obrigado. Bárbara, por favor. Oi, Raíssa. Excelente apresentação, gostei muito. Na verdade, você acabou de responder a minha questão, que era referente se era possível fazer essa observação de atmosferas aqui na Terra. Então, atualmente, a gente não tem nenhum equipamento que seja possível fazer isso, mas eles estão em construção, certo? Não, na verdade, a gente tem sim equipamentos que já têm sido utilizados. No ESO, por exemplo, tem o VLT, que é o Very Large Telescope. Os nomes são péssimos, né? Vocês podem ver. O VLT, o Very Large Telescope, é um telescópio de 8 metros que está no deserto do Atacama. Ele tem sido usado para caracterizar a atmosfera de exoplanetas, principalmente planetas gigantes gasosos. Eu tentei usar o VLT para caracterizar o TRAPPIST-1b, que é o planeta rochosinho que foi observado com James Webb, e basicamente a gente não consegue detectar nada, porque o GMT ele não tem o poder de resolução para caracterizar um planeta como TRAPPIST-1, como qualquer um dos TRAPPIST. Então, mas o VLT foi bastante usado e muito bem, né, para gigantes gasosos, e continua sendo usado. E tem vários outros telescópios terrestres que são usados também para caracterizar a atmosfera de exoplanetas. Mas esses telescópios que tem hoje em dia, já em operação, eles conseguem caracterizar planetas gigantes gasosos, não planetas pequenos. Então, para planetas pequenos, a gente, no momento, o melhor observatório são os telescópios espaciais. Mas com a chegada dos ELTs, aí sim a gente pode migrar para planetas pequenos, observando aqui da Terra. Mas sim, tem vários instrumentos já em operação aqui de telescópios terrestres. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Mais alguém? Rosana, por favor. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Raíssa, parabéns, excelente apresentação, muito interessante. Eu queria te perguntar a respeito do trabalho que você falou, né, que tem uma aluna que está fazendo,
que mostrou que, de fato, não era esperado que houvesse atmosfera, né, nos planetas internos. Como que foi feita essa avaliação, né? Vocês olharam alguma configuração passada desse sistema ou foi só temporal? Isso, ótima pergunta. Sim, essa aluna, a Shine, o que ela fez foi olhar a evolução do ELV, que é raio-x e UV, a gente chama de ELV na literatura, e ela olhou a evolução dos raios ELV, raio-x e ultravioleta, dessas estrelas, anãs M. Então, ela olhou desde os primeiros 100 milhões de anos da vida do planeta até agora. Então, vamos dizer que eles têm 5 milhões de anos. Então, o que ela fez foi olhar, mas, na verdade, a gente não tem, para esse início da vida do planeta, a gente usa, extrapolando, usando medidas de constelações de estrelas anãs M, de outras estrelas que têm idade, né, tipo, em torno de 100 milhões, estrelas jovens. E a gente extrapola para essas estrelas desses planetas, que tem também espectro M. Então, a gente olha essas constelações de estrelas, vê o fluxo de ELV delas, e a gente extrapola para essas estrelas para ver como é a evolução do ELV. E aí, o ELV é uma radiação que ela ioniza átomos de hidrogênio que está na atmosfera do planeta. Então, o ELV ele dá 13 esqueci, mas é em torno de 13 eletronvolts, que é o suficiente para o hidrogênio escapar da atmosfera do planeta. Então, basicamente, ela vê essa evolução do EV e vê quanto que esse EV leva ao escape de hidrogênio da atmosfera do planeta. Então, basicamente, ele está assumindo que esses planetas eles começaram com a atmosfera rica em hidrogênio, que é uma atmosfera primordial, que a gente chama, que a Terra também, muito provavelmente, começou com a atmosfera primordial rica em hidrogênio, que escapou para o espaço, mas a gente assume a mesma composição para esses planetas na zona habitável dessas estrelas M. Então, a gente vê o quanto que levou para o hidrogênio escapar da atmosfera desses planetas, e ela acumula. Aí ela calcula aqui o que você está vendo, essa fração de envelope perdido, é já o acumulado ao longo da vida do planeta devido ao ELV. Por isso que ela botou o ELV com a cor, né? Então, quando tem mais ELV, está mais vermelho, e o maior é o círculo. Então, os planetas TRAPPIST-1 são os que têm maior ELV, que recebem mais ELV na estrela-mãe, e por isso que eles acabam perdendo mais o envelope atmosférico. Certo. Só para confirmar, mas então você assume que a configuração, a distribuição dos planetas seria a atual, né? Que não houve nenhuma mudança, alguma coisa do tipo. Você diz do raio e do massa, por exemplo. Não, é do raio orbital, seria no caso, né? Não a distância que está da estrela. Isso, a gente assume que o planeta está lá, não teve nenhuma migração, né? Que o planeta ele continuou na sua posição. A gente não botou migração nessa análise. Uhum. E se você quiser ver mais detalhes, esse artigo, esse slide está antigo, ele está publicado pelo Monfort. Legal. Já está disponível. Obrigada. Obrigado, Rosana. Ok, ótimo. Mais alguém? Alguma outra pergunta ou comentário? Não? Então tá bom. Agradecer a você novamente, Raíssa. Excelente apresentação, tema interessantíssimo. E a gente vai acompanhando aí os seus trabalhos, mais para frente você voltar e nos contar o que você anda descobrindo aí. Tá ótimo, fico muito agradecida pelo convite e muito honrada para falar para vocês hoje sobre esse tema tão legal. Obrigado.